Nós estamos falando sobre a temática do trimestre, é capacitação de Deus. E nessa temática, falar sobre capacitação de Deus, a gente tem falado sobre não uma capacitação que a gente começa a se olhar no espelho e achar até que nossos olhos ficaram mais verdes, ou a gente ficou mais bonito, né? Porque eu sou agora capacitado, né? E tem gente que essa coisa de ser capacitado por Deus, isso sobe na cabeça e começa a achar que realmente é melhor do que os outros. Tem um livro que está sendo muito discutido no Brasil e nos Estados Unidos, e o tema é antifrágil. E dentro dessa perspectiva do antifrágil, ele fala sobre o antifrágil não é ser antifrágil, não sabe o que é frágil, né? Que frágil é o que quebra, que se parte facilmente. Mas ele fala que o antifrágil não é ser duro, ser resistente, ser forte, mas antifrágil é aquele que, apesar das quedas, das situações, dos conflitos, ele, além de não se partir facilmente, porque ele é antifrágil, ele aprende com a queda, ele aprende com os estressores externos, né? Ele aprende com esse processo e acaba ganhando maturidade, ganhando conhecimento, crescendo em Cristo Jesus. Domingo passado a gente falou muito sobre Moisés, eu queria continuar esse domingo falando sobre Moisés, porque Moisés para mim é uma das figuras da nossa fé judaico-cristã, né? Nós recebemos uma herança dos judeus e Moisés é um grande ícone na história de Israel, na história do ser humano. E apesar de Moisés ser assim grande ícone, porque Moisés foi criado na corte do faraó, foi criado com os príncipes ainda da Síria, ele recebeu uma educação, o melhor do melhor, ele cresceu muito no conhecimento e apesar de todo o conhecimento que ele tinha e ter recebido realmente um chamado de Deus, um apelo de Deus para que socorresse o povo de Deus, fosse realmente um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo de Israel das mãos da escravidão. Naquela época existia a escravidão ainda no Egito, mas apesar disso tudo, Moisés cometeu erros. E a gente tem falado justamente que essa capacitação de Deus não isenta de cometer erros. Mesmo capacitado por Deus, mesmo tendo sido chamado por Deus, recebido um chamado de Deus, e isso não me isenta de que agora não vou mais cometer erros, eu vou continuar cometendo erros. E quando a gente olha para a vida de Moisés, a gente vê que Moisés é um instrumento de grande força na mão de Deus. A palavra diz lá em Atos Apóstolos, depois em casa você pode dar uma olhada, Atos 7, capítulo 7, versículo 23, que Moisés ele ficou durante 40 anos na corte egípcia. Diz lá em Atos 7, diz assim: quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava então que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. É interessante porque a gente vê no Novo Testamento o médico Lucas fazendo uma avaliação do que aconteceu lá atrás, há 4.000 anos antes, aquilo que se passou na história de Moisés. Ele vê essa transformação e ele diz, naquele momento Moisés achou, creu, acreditou que ele fazendo essa ação de justiça, porque a injustiça estava sendo cometida contra o povo judeu, ele achou então que o povo judeu entenderia. Lucas diz aqui, matou o egípcio e cuidava que seus irmãos entenderiam
que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E assim acontece muito na nossa caminhada. Eu e você somos mal entendidos, mal interpretados, mal compreendidos. E a gente falou sobre essa personalidade de Moisés. Moisés, ele tem uma personalidade de um grande estadista, de um homem que seria hoje um presidente da República, um primeiro-ministro de uma nação parlamentar, um homem que está acostumado a lidar com as situações controversas e imperativamente tomar decisões, dar ordens, e essas ordens têm que ser cumpridas. E quando elas não são cumpridas, alguém tem que responder por que não cumpriu essa ordem. E esse é o temperamento de Moisés, mas Moisés precisava ser trabalhado, lapidado. A personalidade de Moisés ainda precisava ser trabalhada e lapidada. E essa foi a primeira dificuldade que a gente pode ver na vida de Moisés. E hoje eu queria falar de outras duas dificuldades que a gente vê na vida de Moisés. Se você olhar hoje para o povo judeu, conversar com o judeu hoje, perguntar sobre Moisés, quem foi Moisés para você, ele vai dizer que foi o grande estadista de Israel. Foi o grande libertador de Israel, foi um homem fantástico que tinha muitos atributos, muitas qualidades. Mas Moisés precisou ser trabalhado por Deus para ser esse homem. E assim eu olho para Moisés, eu posso fazer um paralelo da minha vida e da sua vida. Deus tem projetos para mim e para você, mas para que eu e você possamos atuar e realmente objetivar esses projetos, Deus precisa trabalhar a minha vida, a minha personalidade, trabalhar algumas áreas da minha vida para que eu realmente possa produzir frutos e gerar esse princípio. Nós lemos o capítulo 4 e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar primeiro sobre o capítulo 3 de Êxodo. E quando a gente olha para o capítulo 3 de Êxodo, é um dos textos mais belos que nós temos no Antigo Testamento sobre espiritualidade. Espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando do segundo ponto a ser tratado na vida de Moisés. A segunda área de dificuldade na vida de Moisés que precisava ser tratada. A primeira a gente falou domingo passado sobre a personalidade, está gravado no YouTube, você pode olhar depois na internet. Mas eu queria falar hoje sobre a espiritualidade. Muitas pessoas entendem e confundem espiritualidade com religião. Mas como diria o pessoal assim, né, no popular, não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que eu vou traduzir isso para o espanhol agora? Eu não sei, se vira aí, né? Está traduzindo ao vivo também. Agora resolve aí, mano. Para isso que você está na tradução aí. O paralelo é entender que existem coisas que a gente entende sendo uma coisa e, na verdade, não tem nada a ver. É um falso entendimento, uma falsa compreensão, é um erro grave muitas vezes, quando eu confundo espiritualidade com religião. A religião, ela vai pedir de mim, de você, uma série de obrigações. A religião é a construção do homem, o religare no latim, né? É a construção do homem para com Deus. Ele está tentando, de alguma forma, buscar e ter o encontro com Deus. A espiritualidade é Deus buscando o homem. Deus indo ao encontro do homem. Deus indo ao encontro do ser humano. A espiritualidade, ela não me pede obrigações, ela me chama a uma participação ativa. Ela me chama a compreender o que Deus tem como projeto para a minha vida e eu me engajar nesse projeto de corpo, de alma, de coração, fazendo isso não porque sou obrigado, porque eu acredito que eu não devo ser obrigado a nada.
Eu devo estar na casa do Pai porque eu tenho alegria de estar, que eu tenho prazer de estar com os irmãos. Eu quero ver o Johnny, quero estar com ele, quero ouvir o que ele tem para me dizer, eu quero que o Célio me diga como está indo a vida dele, eu tenho prazer de saber o que está acontecendo com a vida de um, de outro, e participarmos realmente, não de boca, não de palavras, né? Olá, tudo bem? Oi, e tal, e aquele sorriso amarelo na boca, mas de verdade estarmos participando e crescendo no Senhor. Em Êxodo capítulo 3, e também aqui em Atos 7, que eu li para vocês, diz que em Atos capítulo 7, versículo 30, que completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora vem e enviar-te-ei ao Egito. Nesse texto, de novo, o médico Lucas fazia uma interpretação naquele momento na vida de Moisés. Moisés, ele passa 40 anos sendo educado e trabalhado na corte do faraó para que tivesse uma fundamentação. Todos nós precisamos ter um conhecimento básico. Mas a personalidade de Moisés ainda precisaria continuar sendo trabalhada e sendo lapidada. Então Moisés, ele faz tudo errado, que eu contei para vocês, que ele matou o soldado egípcio, enterrou na areia, e aí por causa de tudo ele é obrigado a fugir para o deserto. Ele foge para o deserto e aí Lucas diz aqui para nós que ele fica mais 40 anos no deserto. Então agora o Moisés tem 80 anos de idade. Algumas pessoas vão, pastor, mas naquela época contava os anos diferente da gente, do que era calendário lunar, calendário solar e um monte de blá 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 aí, né? Mas Moisés não era novo não, era velho. E isso tem que ficar bem claro. 40 anos ele passou na corte de Faraó aprendendo a ser um bom estadista, e agora ele passa 40 anos no deserto cuidando de ovelha. E tem que dar de água, dar de beber para a ovelha, cuidar das enfermidades da ovelha, livrar a ovelha da boca do lobo. Em um desses dias que ele vai levar a ovelha para um lugar que a ovelha pudesse comer, ele tem um dos encontros mais fantásticos que a gente pode entender na Bíblia. Ele vai para o Monte Horebe. O Monte Horebe, nesse momento, ainda não é chamado o Monte de Deus, mas o texto já diz que é o Monte de Deus, é o lugar onde Deus haveria de se manifestar várias vezes na história do povo de Israel. Você tem a cadeia das montanhas, você pode diferenciar um pouco o que é Monte Horebe, o que é Monte Sinai. Isso é uma cadeia de montanhas, e o Monte Sinai é importantíssimo para a história de Israel, para a nossa história judaico-cristã, que é onde Moisés vai até o cume desse monte, 2.460 metros de altura, e lá ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos, que nós temos até hoje. Os 10 mandamentos é um ícone para eu me relacionar com o meu próximo. Mas nesse momento Moisés vai até o Monte Horebe levar as ovelhas para comerem, e ele tem uma visão fantástica. Ele tem uma visão de uma sarça que ardia, mas não se queimava. E como é isso? Até hoje na ciência a gente pode ficar pensando como é que seria esse trem aí, esse negócio aí, né? Como é que é o negócio? Um arbusto que pega fogo, mas não está queimando. E Moisés olha esse trem aí, essa coisa, e fala assim: eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo, o que é isso? E quando ele se aproxima, Deus fala com ele. Fazendo um parênteses aqui nesse momento, eu vejo que a personalidade de Moisés, ela mostra uma pessoa autêntica, que quer ter uma experiência verdadeira. E assim Deus pode usar a vida de Moisés e trabalhar essa personalidade.
E agora Moisés precisava ser trabalhado na área da espiritualidade. E eu vejo aqui uma coisa muito criativa, um Deus muito criativo, fazendo um arbusto pegar fogo, mas não queima, para chamar a atenção de Moisés, e Moisés se aproximar e ele poder falar com Moisés através da sarça. O texto diz que o anjo do Senhor falou com Moisés, mas a gente sabe que, lendo o texto, não é o anjo somente que está falando com Moisés, é o próprio Deus que está falando com Moisés. E aí a gente estuda isso na teologia, né? Depois de anos de estudar na faculdade de teologia, a gente descobre que isso é uma teofania, né? São momentos no Antigo Testamento que Deus se apresenta e fala com o ser humano. E eu vejo um Deus extremamente criativo. O cara do marketing, né? Que usa a sarça para chamar atenção. Uau, que negócio legal, o que está acontecendo aí? E dessa forma Deus começa a trabalhar com Moisés, quebrando aquela série de dogmas e tabus e aquela coisa que engessava, que recebeu na mentalidade de Moisés. Moisés é criado na corte de Faraó, onde havia uma multiplicidade de deuses. Tinha o Deus da água, o Deus do sol, o Deus da lua, e o Deus do rio Nilo, e o Deus que era jacaré, o Deus que era trovão. E agora Deus quebra tudo isso assim: eu sou o que sou, diz o texto. Quando Moisés pergunta, mas qual é o seu nome? A gente está acostumado... Moisés estava acostumado a deuses que tinham nome. É o Deus da lua, é o Deus do sol, é o Deus da água, é o Deus do vento, é o Deus do trovão. E qual que é o seu nome? Ele está tentando entender ali aquela sarça que está queimando, mas não está queimando, está ardendo, mas não está queimando. E Deus fala para ele: eu não sou esses deuses que você conhece, não. Eu sou o que sou. Quando eu fui para a faculdade de teologia, nesse texto o professor entrou num ponto que é complicado, e eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar agora. Ele fala assim: esses deuses que Moisés estava acostumado a lidar com eles, são deuses existenciais. Ele existe através do trovão, ele existe através da lua, ele existe através do sol. E nesse momento Deus falando para Moisés e para a humanidade, para mim e para você: Deus não existe. Deus não existe. Ele é. Porque se ele existisse, você está falando de uma limitação. Você está falando de existência, você está falando de uma limitação geográfica, finita, dentro de um tempo, dentro de um contexto. E Deus está acima disso tudo. Ele fala assim: eu sou o que sou. Eu estou acima disso tudo que você conhece, que é o Deus da chuva, Deus do trovão, Deus disso, Deus daquilo. Esses deuses que você conhece são existenciais. Eu sou o que continuo sendo. Eu sou o que eu decido que serei e continuarei sendo. Eu não preciso responder a limitações. Eu não sou o Deus da chuva, não sou o Deus da lua, não sou o Deus do sol. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o que continuo sendo. E isso para nós hoje, no século XXI, já é um pouco difícil. Tenho certeza que você deve ter dado uma balançada quando eu falei Deus não existe. Você, opa, o que o pastor está falando agora? Ih, agora cometeu heresia, né? O que é isso? Meu Deus, ainda bem que está sendo gravado. Olha só, vou botar no YouTube depois para ver de novo, né? E Deus está dizendo para Moisés, para mim, para todos nós: quebra essas algemas da religião, rompe com essa religiosidade. Eu sou o que sou. Eu estou aqui com você no meio do deserto, eu fiz a sarça arder sem pegar fogo. E eu continuo sendo, não estou num templo, não preciso estar num templo. Aliás, a própria palavra fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A gente pode até se questionar se ele habitaria aqui, né?
templo feito com mãos humanas. Mas a gente consegue entender aqui que Deus quer trabalhar algo mais na vida de Moisés e quer trabalhar algo mais na minha e na sua vida. E essa espiritualidade precisa ser transformada. Domingo passado a gente falou sobre uma sequência que as minhas convicções vão me levar a ter pensamentos e esses pensamentos vão me levar a ter ações. Se a minha convicção for ruim, ela vai me levar a ter um pensamento ruim, a ter um julgamento ruim. E esse pensamento ruim, esse julgamento ruim, vai me levar a uma ação ruim. E no contexto de espiritualidade, nós precisamos falar da próxima sequência. Dentro da espiritualidade, cabe a palavra compromisso. Eu só me comprometo com aquilo que eu acredito, que é minha convicção, que é o meu pensamento. E aí eu passo a agir de acordo com o meu compromisso. Eu tenho uma ação de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu entendo, com aquilo que é o meu pensamento. E esse é o meu compromisso. Eu só vou fazer se eu tenho compromisso com essa coisa. Se eu não tenho compromisso com esse objetivo, se eu não tenho compromisso com esse pensamento, com essa convicção, eu não vou fazer, não é minha convicção, não é o meu compromisso. Deus queria trabalhar aqui com Moisés a questão do compromisso dele com Deus. Queria arrebentar todo tipo de religiosidade e de religião que Moisés estava acostumado, que ele não estava limitado à chuva, ao vento, ao sol, à lua, mas é o Deus, o grande eu sou, e ele vai vir para libertar esse povo de Israel. Tem um filósofo, um teólogo alemão, chama-se Rudolf Otto. Rudolf Otto, ele viveu na época ainda de 1869, ele nasceu, Rudolf Otto. Mas Rudolf Otto, ele escreveu uma coisa que para mim me marcou na faculdade de teologia. Ele fala do Mysterium Tremendum. Para mim, a espiritualidade vai passar por esse princípio do compromisso que vai me levar ao Mysterium Tremendum. São duas faces da mesma coisa. O mistério, Moisés ele vai ao Monte Horebe, ele começa a ter uma experiência com uma sarça que ardia, mas não pegava fogo. Há um mistério nisso, chamou a atenção de Moisés, aguçou a curiosidade de Moisés. E eu acredito num Deus que é criativo, que me chama a atenção, que aguça a minha criatividade, que aguça a minha curiosidade, que me chama a atenção para coisas novas, porque ele não está restrito, não está limitado. Ele tem prazer em levar a mim e a você a experimentar e a crescer, aprendendo coisas novas. E essa é a dimensão do mistério. Ele vai até o local e há um mistério. Ele começa a falar com uma voz que sai de dentro da sarça. Ele não vê esse Deus, mas é Deus falando com Moisés. E existem circunstâncias na minha e na sua vida que a gente não vai ver, mas Deus está falando comigo e com você através daquela circunstância. E aquela circunstância está dizendo para mim e para você se eu estou indo no caminho certo ou se eu estou indo no caminho errado. E muitas vezes você vai poder até entender que Deus está falando diretamente comigo e com você, dizendo, não faça isso, porque esse não é o caminho. E aquela vozinha que a gente ouve lá dentro da gente, dizendo, não faça isso, esse não é o caminho, é Deus interferindo, rompendo barreiras, dizendo para mim, em locais que dogmaticamente Deus não estaria. Deus estaria no meio do deserto, numa sarça ardente. Tanto lugar para Deus estar, vai estar numa sarça ardente no meio do deserto, né? Às vezes é Deus falando comigo, eu estou na boate. Às vezes é Deus falando comigo, eu estou no banheiro. Às vezes é Deus falando comigo na cozinha. Às vezes é Deus comigo falando no trem, no ônibus, no trem, e eu estou de repente dirigindo o carro. E Deus não fala conosco nesses momentos. Eu tenho que estar na igreja, no templo, para Deus falar comigo? E essa dimensão de mistério que Rudolf Otto fala que
me chama a atenção e eu tenho que aprender com esse mistério de Deus, e Deus me aguça a criatividade. Mas do outro lado, a outra faceta é o tremendo. As duas palavras vêm do latim, mysterium e tremendo. E o tremendo é aquilo que me assusta, me causa espanto. O tremendo é aquilo que eu olho e, uau, né? Esse é o tremendo. O tremendo é alguma coisa que fora da minha realidade, é fora daquilo que eu estou acostumado, me tira das minhas situações de conforto, das minhas áreas de equilíbrio, quebra as muletas, quebra as minhas pernas, muda a minha forma de pensar, de agir, de racionalizar as coisas. Esse é o tremendo. E é interessante porque Deus fala com Moisés nesse momento, e o texto diz que ele diz aqui: eu vi, eu ouvi, eu conheço e eu desci, a fim de livrá-lo. Um Deus que vê. E a gente pode pensar, mas que Deus vê? A gente sempre fala que Deus vê, né? Ele pode ver e não fazer nada, né? Mas ele disse: eu vi, eu ouvi. E a gente às vezes pensa que a nossa oração não está passando do teto, que Deus não está ouvindo a gente. E ele diz assim: eu ouvi. Até aí você pode dizer, bom, tudo bem, ele viu, ele ouviu, mas quantas pessoas vêm, ouvem e não fazem nada? Mas ele tem uma ação prática. Ele diz: eu vi, eu ouvi, eu conheço. E aqui essa palavra, quando ele fala de conheço, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento que eu conheço uma teoria, um pressuposto teórico sobre alguma coisa, e aí eu posso verbalizar esse pressuposto teórico. Não é um conhecimento que diz, eu sei que existe. Não, ele diz assim, eu conheço porque eu sei que está acontecendo. E aí eu começo a entender que Deus conhece aquilo que passa comigo e com você. Deus conhecia aquilo que estava passando com Moisés. Moisés passa 40 anos na corte de Faraó, comendo bem, vivendo bem, sendo servido como o neto do Faraó, como um príncipe. Agora ele vai para o deserto, virou, o zero à esquerda. Enquanto ele era tudo, ele tinha tudo. Agora não, agora está no deserto, ele não tem nada. Ele passa mais 40 anos no deserto. E a tendência nossa, depois de um certo tempo que a gente não está sendo elogiado, não está sendo valorizado, a gente começa a achar que realmente a gente não é nada. E Deus está dizendo para Moisés, eu conheço você. Ele conhece a mim, conhece a você. E é um Deus que vê, que ouve, que conhece. A sequência ele diz, eu desci. Ele não pode ficar ausente daquilo que está passando comigo e com você. É uma ação isso. Eu desci a fim de livrá-lo. Um Deus que toma uma atitude proativa de descer, de vir ao meu encontro, de vir ao seu encontro, de vir ao encontro de Moisés, dizer assim, eu quero estar com você. E esse momento a gente até vai ficar até sem graça, mas comigo, vai ficar com o Johnny que é mais bonito do que eu, E a gente fala assim, não, eu quero estar com você. E isso é o fantástico da espiritualidade, um Deus que quer se relacionar comigo e com você. Ele não quer uma ação da religião de obrigações, você cumpre as obrigações religiosas e eu te dou um ponto positivo. Não. Eu quero me relacionar com você. E aí a gente começa a entender quem é esse Deus. Para Moisés sair da situação que ele estava no deserto e ter coragem para ir de novo para o Egito e libertar o povo do Egito, o povo judeu, das mãos dos egípcios, da mão da escravidão e da ditadura
do exército egípcio, Moisés precisava primeiro ser alcançado. E isso é a espiritualidade. Antes de eu ir ao outro, primeiro eu preciso ser alcançado, primeiro eu preciso ser transformado, primeiro eu preciso ser lapidado. E aí nesse contexto ele diz, eu sou o que sou, eu serei o que continuarei sendo. E eu vou continuar mudando e quebrando tabus. Quem acha que Deus vai caber numa caixinha, vai se dar mal nesse momento, porque ele diz assim, eu não caibo em caixinhas, eu não vou ficar limitado em dogmas, em barreiras, em impedimentos, em tabus. Eu estou rompendo com tudo isso e estou dizendo para você, da sarça ardente, que eu sou o que sou. E agora então Moisés começa a ter uma dimensão do que é esse Deus, o que é uma espiritualidade saudável. Eu não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigado a ir à igreja. Eu não sou obrigado a cumprir obrigações religiosas. Eu não sou obrigado a dar o dízimo ou não dar o dízimo. Eu não sou obrigado a nada em Deus. Deus me convida a participar com Ele e diz, eu sou o que sou. Você quer experimentar isso? Você quer conhecer o que é ser o que ser? Conhecer um Deus que é inovador, que é criativo, que é amoroso, que é carinhoso e que tem prazer de se relacionar? Você quer ter um relacionamento saudável? Vem. E esse é o convite que é feito para Moisés. Ele fala assim, vem. E eu imagino que nesse momento Moisés vai de peito aberto e fala, não, peraí, tira o sapato aí, né? Dá uma lavada no pé que está com chulé, né? E entra aí, porque eu quero que você entre, quero que você participe, quero que você vivencie esse novo. E assim eu continuo entendendo que Deus quer transformar a nossa vida. Mas isso é a segunda limitação de Moisés. Ainda tinha uma terceira a ser trabalhada. E a terceira trabalhada a gente leu o capítulo 4 de Êxodo. Agora sim nós vamos entrar em Êxodo 4. Quando Moisés, então, aceita o convite de Jesus e entra e participa desse Deus que é uno, que é trino, que rompe dogmas, que vem e quer se relacionar comigo e com você. Então nós temos o capítulo 4 de um Moisés prático, um Moisés que está batendo um papo cabeça com Deus. E nesse papo com Deus, ele fala, tá bom, legal esse negócio de eu sou o que sou, mas quando eu chegar lá para a galera e falar com eles, olha, o Deus me chamou aqui para libertar vocês. E ele falou assim, quem? Quem é esse Deus? Qual é o nome desse Deus? E aí o que eu vou dizer para eles? Vou dizer quem, né? Você vai falar que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó mandou você lá para libertar eles. Legal, mas ninguém vai acreditar, né? Eu chego lá e digo, aí, cheguei para libertar vocês. Aí o pessoal vai olhar para trás de mim e vai pensar que tem um tanque, né? Tem um avião, tem um míssil, tem alguma coisa. E assim, e cadê o exército? E cadê o pessoal para libertar? Não vim eu, em nome de Deus. Aí o pessoal vai dar risada na minha cara, você está brincando comigo. E é interessante porque Deus, eu vejo aqui um Deus muito bem-humorado. Você pode olhar para o texto de Êxodo 4, agora que a gente já leu, né? E ele começa a dar alguns sinais para Moisés. Mas o que Deus está trabalhando agora com Moisés? Ele trabalhou a personalidade de Moisés para ser mais humilde, mais atencioso, deixar de ser tão aquele filho da filha do faraó, né? O príncipe do Egito, o mandão, agora ele vai cuidar de ovelha no deserto, então vai mudar a personalidade de Moisés. Depois de ter Deus está trabalhando com ele a espiritualidade, falando, olha, rompe esse negócio aí de religião, igreja que salva, né? Tem pessoal que fala assim, só a igreja A que salva, se você for para a igreja B, está perdido, está em pecado, vai para o inferno cabeça para baixo. Não existe isso, né?
Né? Se você perder a bênção do apóstolo, do padre, do bispo, quem seja lá o missionário, aí está na água, né? Morreu, né? Não tem outra bênção e você vai perder, vai ficar amaldiçoado. Tem gente que quer falar até de maldição, mas não é isso que está na Bíblia. E a espiritualidade de Moisés está sendo trabalhada, lapidada aqui. Mas ainda Moisés precisava vencer as suas limitações pessoais. E quando a gente fala de limitações pessoais, qual é o primeiro sinal que ele dá para Moisés? Ele fala: o que você tem na sua mão aí, Moisés? Ele fala: eu tenho uma vara aqui, né? Está com um cajado na mão, né? Eu tenho uma vara aqui. Ele fala: joga essa vara no chão aí. Aí joga a vara, e o texto diz o quê? Que Moisés joga a vara no chão, a vara se transforma numa serpente, e ela começa a perseguir Moisés, e Moisés foge da vara. Sinceramente, eu gosto de imaginar esses momentos. E eu dou risada, porque imagino Moisés correndo para lá e para cá. Ih, rapaz, vai me morder aqui, né? E eu vejo um Deus bem-humorado, brincando com Moisés. Não um Deus que tem prazer em ver você sofrer, não. Um Deus que tem prazer em brincar comigo e com você, de participar conosco. Sabe aquela coisa do amigo que gosta de contar piada, pregar a peça em você, né, e dizer alguma coisa para você, você acredita e fala: não, era brincadeira, tá? Eu acredito num Deus assim, que ele fala assim: agora você pega a vara, mas pega a cobra pela cauda, né? Todo mundo sabe que você pegar uma serpente pela cauda é a melhor coisa, não é? Não, né? Pegar a serpente pela cauda não é a ideia, né? Pega a serpente pela cauda aí, né? E eu vejo um Deus brincando com Moisés, um Deus trabalhando com Moisés. Eu vejo um Deus que gosta de trabalhar comigo e com você. E qual é o segundo sinal? Ele diz assim: põe a mão no teu peito. Aí Moisés põe a mão no peito, assim, né? Tudo crente, né? Aquela coisa assim. Agora tira a mão, aí a mão está cheia de lepra. Um Deus que quer trabalhar com Moisés e romper barreiras, romper uma série de coisas assim, né? Eu vou na igreja, será que essa igreja pode levantar a mão? Aí, o irmão fulano levantou, pode levantar, né? Essa igreja pode bater palma, né? Eu fui numa igreja que a gente não sabia, né? Começou a bater palma, aí depois os irmãos chegam e falam: olha, é a primeira vez que eu vejo alguém batendo palma nessa igreja. Já fazem 30 anos que não batem palma nessa igreja. Eu falei: meu Deus do céu, misericórdia. Né? E a gente começa a ver um Deus quebrando e rompendo barreiras. Né? Um Deus que tem prazer em quebrar esses tabus. Agora põe a mão de novo no peito. Ele põe a mão no peito, aí a mão fica boa. Aí fala assim: agora com esses truques aí, você vai lá e fala com o faraó. Eu, de verdade, olho para o texto e falo assim: mas isso é truque de mágico, né? Cajado vira serpente, depois aí a mão vira lepra, depois tira a lepra, né? Isso é truque de mágico, né? Ele vai lá e vai fazer mágico na frente do faraó. Fala: legal, toma aí uma moedinha para você e some da minha frente, né? Mas Deus está trabalhando com Moisés e está dizendo para Moisés: quando você foi criado na corte de Faraó, você só sabia dizer não e dar ordens. Quando você foi para o deserto, você foi aprender a humildade e crescer, ser uma outra pessoa. Se você chegar diante do Faraó e dizer assim: se você não libertar o meu povo, você está lascado, vai morrer amanhã. Não é uma grande negociação, né? Digamos assim, o pessoal que gosta de diplomacia não é um bom caminho para você conversar com o faraó, querendo tirar mais de 1 milhão de pessoas do domínio dele. E aí ele fala assim: vou te dar um terceiro truque. Você pega as águas do Nilo e quando você jogar as águas do Nilo na terra, ela vai se transformar em sangue. E aí você começa a dar um recado para o faraó: o Egito depende do Rio Nilo.
O rio Nilo é a única fonte de água, de subsistência, de tudo, de vida para o Egito. Se você toca no rio Nilo, deu ruim. Você tocou na questão da sobrevivência da nação. Então, o primeiro truque da serpente, o faraó deu risada. Legal esse negócio aí, bacana, né? Mão leprosa, truque de mágica, bacana esse negócio aí. Quando começou a deitar sangue sobre a terra, a água que ele retirou do rio Nilo, ele está dizendo, liberta meu povo, porque eu não quero chegar nesse ponto de correr sangue para ver a liberdade. Não quero tocar na subsistência do Egito, para que o Egito entenda que não pode mais escravizar o meu povo. É um Deus que brinca, mas ao mesmo tempo ele fala sério. É um Deus que quer trabalhar com Moisés e romper tudo na vida de Moisés. Mas até aqui está legal, né? Até aqui vai bem, né? Aí Moisés falou assim, olha Deus, foi legal, mas eu sou pesado de boca. Eu sempre fui pesado de boca. Manda outro. Manda o Marco Antônio, ó. Fala bem, fez universidade, né? Trabalhou com a questão os estudantes, né? A questão do proletariado, né? Fala bem, manda o Marco Antônio. E a gente faz muito isso. A gente começa a achar que Deus tem que enviar outro, e a gente não é tão qualificado para isso. E é interessante esse momento, porque no versículo 13 ele diz claramente, envia outro menos a mim. Menos a mim. E esse é o grande sinal de que Moisés amadureceu. Enquanto eu acho que eu sou o cara, né, diria o Romário, né, que eu estou preparado, que eu sou a pessoa preparada para mudar a história, sou a última batatinha, né, do pacote, sou a última Coca-Cola do deserto, então eu não sou o cara ainda. Quando eu começo a ter consciência que eu sou limitado, que tem gente melhor do que a gente, que tem gente com mais qualificação, mais conhecimento, mais, de repente, aparência melhor, uma fala melhor, é aí que Deus pode usar a gente. Porque a glória não vai ficar para mim, não vai ficar para você, vai ficar para Deus. E tudo que acontecer de bom, a gente fala assim, mas eu não sou tudo isso, não. É Deus quem fez. É Deus quem faz. A glória seja dada a Deus. E nesse ponto, quando Moisés fala assim, eu sou pesado de língua. Às vezes a gente tem dificuldade de entender que é essa fala, eu sou pesado de língua. Existem alguns teólogos que dizem que nesse momento Moisés está dizendo que ele tem uma limitação na fala. Alguns acham que Moisés era gago. Moisés era gago. E como é que um gago vai chegar diante do faraó e falar assim, liberta meu povo, senão o bicho vai pegar. Não vai rolar. Não vai rolar. E a gente começa a achar, mas isso não é possível, gente. Não, quem foi o teólogo que pensou isso? Ele é o Moisés, é o grande estadista.
Tem um filme, eu queria que você visse esse filme, de 2011, O Discurso do Rei, que é uma história verídica. É a história de um rei da Inglaterra. Um rei na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. O pai da Rainha Elizabeth, que a gente conhece hoje. O pai da Rainha Elizabeth, ele assume a monarquia num contexto conturbado. Ele não era para ser o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra estava sendo preparado para ser o irmão mais velho, Edward VIII. Mas Edward VIII se apaixona por uma atriz americana de Hollywood, que já havia se divorciado 2 vezes. E aí na monarquia não vai pegar bem, né? O rei da Inglaterra casado com uma mulher que já se divorciou 2 vezes, não, vai ficar feio esse negócio. E aí, por causa de uma série de tabus e problemas da monarquia, Eduardo fala assim, eu abdico do trono. E aí o próximo na sucessão é esse que a gente está falando, o príncipe Albert George VI. George VI. E esse filme, O Discurso do Rei, fala justamente sobre a grande limitação de George VI. Ele era gago. E George VI, então, é chamado para dar os discursos. Naquela época não tinha televisão, tinha rádio. Então as pessoas paravam o que faziam para ouvir George VI falar na rádio. Já imagina os caras ouvindo o cara... Mas não é só a questão da fonética do que a gente está ouvindo. Na Inglaterra, nessa época, eles entendiam que a gagueira de um nobre era vista como uma falha de caráter. Imagina o rei da Inglaterra, gago, ele tem uma falha de caráter. Numa época em que as pessoas ouviam Hitler falando na rádio efusivamente com aquele, né, o alemão Hochdeutsch, né, e o pessoal assim, amém, né, baixando a cabeça para Hitler, aí vai o rei George VI, gago, falar na rádio. Imagina o fiasco, né? A situação não é televisiva, mas é espetacular, porque todo mundo está ouvindo o rei falar na rádio. Esse rei gastou uma fortuna buscando fonoaudiólogos, médicos, tentando melhorar a sua questão da dicção, vencer a gagueira, e não conseguia, até que ele acha um ator. Um ator que não era um grande ator, era um ator falido, nem inglês o cara era australiano. E esse ator começa a trabalhar com ele para que ele vencesse a gagueira. E o filme é belíssimo porque mostra um momento histórico que a Inglaterra estava prestes a se curvar diante do nazismo, diante do poderio do exército alemão, e ele vai para a rádio e ele consegue trazer um discurso que mudou a história da Inglaterra. E eu vejo aqui Moisés falando com Deus, eu sou gago, eu tenho limitações, não vai rolar. Como é que eu vou falar diante do faraó gaguejando? Vai ficar muito difícil. E a gente faz isso o tempo todo, eu sou gordinho, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo, eu enxergo pouco, eu enxergo demais, eu falo antes de pensar, eu não falo, eu fico calado. E a gente vai botando uma série de desculpas para Deus, e Deus olhando para mim e para você, mas eu sei quem você é, mas eu chamei você a si mesmo. E nesse momento Moisés, então, ele tem que vencer a sua limitação pessoal. E é isso que Deus quer fazer comigo. Você quer romper as minhas e as suas limitações pessoais. Ele quer levar eu e você a superarmos limites que nem eu e você tínhamos consciência que poderíamos superá-los.
Mas esse é o Deus que chama Moisés e continua chamando homens e mulheres nos dias de hoje. Um Deus que quer trabalhar comigo e com você, rompendo as barreiras da minha personalidade, da sua personalidade, rompendo as visões equivocadas de espiritualidade com uma religiosidade, uma religião qualquer, rompendo as nossas capacidades pessoais, nos levando a correr quando nós pensávamos que muito mal conseguiríamos caminhar. E Ele está dizendo para mim e para você: eu quero fazer mais com você. Então, quando eu olho para Moisés nesse momento, eu vejo que Deus tinha planos ainda maiores para Moisés. Moisés passa 40 anos na corte de Faraó, 40 anos no deserto, e depois mais 40 anos conduzindo o povo de Israel até a terra prometida. Ele atravessa o Mar Vermelho e tem sinais maravilhosos de Deus falando com Moisés. E Moisés morre aos 120 anos. 40 anos para cada uma dessas fases. E diz o texto que ele morreu, Deuteronômio 34:7, ele morreu com 120 anos e a sua vista não havia enfraquecido e nem fugido o seu vigor. Morreu velhinho, mas firme, inteirão, trabalhando até o último minuto. Em Judas capítulo 9, diz que Miguel, Judas capítulo 9 não, versículo 9, porque Judas é um capítulo só. Em Judas, versículo 9, diz que Miguel peleja com Satanás pelo corpo de Moisés. E Satanás já quase vencendo, querendo levar o corpo de Moisés com ele, ele disse para Satanás: que o Senhor te repreenda. E tira o corpo de Moisés das mãos de Satanás. Em Mateus capítulo 17, Jesus está prestes a ir para a cruz do Calvário. E ele precisa de consolação. Ele sobe ao monte e vai buscar uma consolação. Então vem duas testemunhas falar com Jesus: Elias e Moisés. Elias não morreu, foi arrebatado, levado numa carruagem de fogo. Moisés morreu, mas foi ressuscitado, porque Miguel lutou pelo corpo de Moisés, e Moisés vai falar com Jesus e consolar a Jesus para seguir o seu caminho. A gente às vezes olha para uma situação e acha que aquela situação está nos limitando. Moisés ainda seria usado para muitas coisas mais. E a ideia que se tem hoje pela teologia é que Moisés e Elias serão as duas testemunhas de Apocalipse que virão para testemunhar na terra do poder de Deus. Então você começa a perceber que Deus sempre tem um projeto para mim e para você. O projeto de Moisés não acabou. Como eu diria hoje para você, o projeto de Deus para a sua vida não acabou. Pelo contrário, ainda está no meio. E Deus quer usar a você para fazer novas coisas. Foi por acaso que você veio aqui essa noite? Não. Eu não acredito em acaso. Não acredito em sorte, não acredito em acaso, não acredito em azar, não acredito em destino. Eu acredito que Deus trouxe a você porque Ele está dizendo para você: eu tenho um projeto a ser desenvolvido através da sua mão. Assim como eu usei Moisés no passado e vou continuar usando, eu quero usar a você para mudar as coisas.